Olá a todos, obrigado por você ter chegado até aqui. Eu me chamo Enilton Filho. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu convido você a conhecer os vídeos, os materiais e se inscrever aí para você estar aprendendo cada vez mais e edificando a sua fé. Se você ainda não curtiu a minha página no Facebook, Enilton Filho, você curta, compartilhe, conheça a página primeiro, veja os materiais. Se você gostar, você segue, compartilha com seus amigos. Eu falo aqui de João Pessoa, na Paraíba. Está um clima agradável, uma noite bastante aconchegante, está bastante frio aqui, choveu bastante. E no assunto de hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas teorias da inspiração, teorias, criadas por alguns teólogos sobre a inspiração. A base que eu estou usando para poder gravar esse vídeo é esse livro aqui, e desde já eu indico ele para você. Introdução Geral à Bíblia. É um livro muito bacana. Este livro foi escrito pelo pastor e doutor em teologia Emilson dos Reis. Tá? Eu admiro bastante os trabalhos dele, a leveza como ele escreve sobre alguns assuntos é muito interessante. Então essa obra ela tem o propósito de mostrar como a Bíblia ela foi escrita e chegou até nós, tá? Se você tiver a oportunidade de adquirir esse livro aqui, é um livro fantástico, tá bom? E esse livro ele vai tratando de vários aspectos da revelação, da iluminação, e tem uma parte aqui que chamou muito a minha atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui no capítulo 4, justamente na questão da inspiração. Né? Então a Bíblia ela declara, que ela é inspirada por Deus, né? 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E diante dessa afirmação, ao longo da história, surgiram várias teorias da inspiração. E eu gostaria de compartilhar algumas para vocês aqui, para a gente estar aprendendo cada vez mais. Teorias da inspiração. Na página 57 desse livro, esse livro vai ser a base desse vídeo. Caso você não concorde com alguma coisa que vai ser dita aqui, ou você não achar interessante, quiser comentar, eu quero também saber a sua opinião. Mas eu também gostaria que você desse a sua opinião embasada em alguma coisa, tá? Que você colocasse base e referência da onde você, em que está fundamentada a sua opinião, tá bom? Então a primeira teoria da inspiração que esse livro trabalha é a teoria da intuição. Então, segundo a teoria da intuição, eles tratam os profetas, os autores bíblicos apenas como artistas. Assim como um artista, um compositor compõe uma música, né? Assim como alguém produz alguma obra literária, a teoria da intuição diz que através da intuição humana os homens escreveram a Bíblia, rejeita o fator sobrenatural da inspiração do Espírito Santo e acredita e defende que a Bíblia é uma produção apenas de intuição humana. Mas existe uma outra teoria também, que é a teoria parcial. Segundo essa teoria, eles acreditam que algumas partes da Bíblia foram inspiradas, tá? Então é meio que ele escolhe, as partes que agradam. Isso aqui me agrada, então foi inspirado, é para o nosso tempo, a gente pode utilizar. E os adeptos dessa teoria, da teoria da inspiração parcial, eles se acham no direito de escolher, eles escolhem qual textos e quais partes da Bíblia são inspiradas ou não. Essa é uma teoria totalmente controversa e falsa, porque vai entrar em conflito com o texto que nós lemos de início, que toda a Escritura foi inspirada por Deus. É toda. Mas também existe uma outra teoria da inspiração, que é a teoria do ditado. Os adeptos dessa teoria
acredita que Deus ditou as palavras e os profetas escreveram na linha, palavra por palavra, que Deus disse para eles, que Deus revelou para eles ali, né? A base dessa teoria é a afirmação dos 10 mandamentos. Eles pegam aquela ocasião dos 10 mandamentos e ali eles baseiam que Deus ditou literalmente, não só os 10 mandamentos, mas todas as palavras da Bíblia. O desenvolver dessa teoria foi ao longo da Reforma. Então, muitos reformadores, eles acreditavam dessa maneira, que Deus, então, inspirou de forma ditada, né, palavra por palavra. Só que essa teoria, ela é um pouco equivocada. Por quê? Porque na Bíblia nós temos várias pessoas que escreveram. Foram um total de 40 autores ao longo de 1500 anos. Então, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai perceber a diferença literária entre alguns autores. Por exemplo, Pedro e João. Então, Pedro e João escreveram, por eles serem incultos, eles escreveram o Evangelho, né? João escreveu o Evangelho e suas cartas, Pedro as suas cartas. Eles escreveram de uma linguagem mais simplificada, numa linguagem mais simples e num vocabulário mais reduzido. Outra coisa também que essa teoria do ditado não sustenta é porque em toda a Bíblia nós vamos ver variantes textuais, diferenças dos textos bíblicos, né? Uma forma muito clara são os evangelhos, né? Os 4 evangelhos vão narrar a história da vida de Jesus de formas com outros olhos, né? Cada um com uma visão diferente. Então você vai perceber que a narrativa dos evangelhos não são as mesmas palavras ditadas milimetricamente. Nós temos uma diferença de vocabulário, nós temos uma diferença literária muito grande. Então, por isso que essa teoria ela é falsa e ela não pode ser sustentada por causa dessas diferenças textuais na Bíblia. Nós temos também uma outra teoria da inspiração, que é a teoria verbal. E essa teoria é uma das que mais me preocupa pelo fato do número muito grande de pessoas que defendem com unhas e dentes essa teoria, né? A inspiração verbal. Então, segundo essa teoria da inspiração verbal, eles acreditam que literalmente as palavras da Bíblia foram inspiradas. Então, eles acreditam que cada palavra na Bíblia, com pontos e vírgulas, veio de Deus inteiramente. E essa teoria se assemelha um pouquinho com a teoria do ditado. Só que um problema muito grande da teoria verbal da inspiração é que eles acham, né, eu vou citar um exemplo, isso aqui é apenas uma comparação, que supõe-se aí que um profeta aí fosse fazer uma compra no supermercado e fizesse uma lista em um diário, ou quem sabe um pedaço de papel, das listas dos materiais que ele ia utilizar, que ele iria comprar para a sua casa. Então, segundo os adeptos dessa teoria da inspiração verbal, para essas pessoas, até a lista de compra dos profetas de um supermercado seria inspirada por Deus. Se ele escrevesse alguma coisa num pedacinho de papel, um simples recado, ali já é fruto da inspiração. Só que essa inspiração verbal, ela tem um problema muito grande. Por quê? Porque se as palavras do profeta foram inspiradas, nós vamos ter um problema com a linguagem e com a estrutura literária da linguagem e do texto no decorrer dos anos e no decorrer da história. Porque nós sabemos que a Bíblia sofreu muitas transformações desde os seus escritos originais até chegar em nós, né? A gente sabe que alguns copistas acrescentaram algumas coisas, alguns tradutores acrescentam algumas coisas das suas ideias também, procuram uma tradução que melhor se adequa ao que ele acredita. Então, às vezes, alguns tradutores dão uma forçada no texto para talvez o texto
dizer aquilo e embasar aquilo que ele acredita. Então essa teoria da inspiração verbal, ela é muito complicada, entendeu? É quase que a teoria da inspiração ditada, ela é muito delicada. Porque se eu acredito que as palavras, literalmente, cada palavra milimetricamente dita pelo profeta veio de inspiração de Deus, eu vou ter um problema na questão das traduções, né? Na questão da semântica do texto no decorrer dos anos, porque a gente sabe que as palavras e as reformas na ortografia de alguns lugares, elas vão mudar os significados das palavras. Então, tem palavras que possuem vários significados e no decorrer do processo semântico e da ortografia e reformas ortográficas, ela pode mudar de sentido. Então, assim, por isso que essa teoria verbal, ela é muito complicada, ela é muito delicada e tem muitas pessoas que são adeptas dessa teoria, acreditam que literalmente o que está na Bíblia, palavra por palavra, veio de Deus. Não, a gente sabe que a gente precisa estudar, né? Toda a escritura é inspirada por Deus, mas nós devemos estudar o texto, nós devemos fazer uma exegese do texto, para a gente compreender o que realmente aquele texto quer dizer. Uma outra teoria defendida, e a que tem mais lógica, é a teoria ideológica, ou a teoria da inspiração de pensamento, como alguns costumam chamar. É interessante que o livro diz o seguinte, né? Que essa teoria, ela ensina que o conteúdo bíblico, as suas ideias e verdades, é inteiramente uma criação de Deus. Eu não tenho dúvidas disso, né? Que todo o conteúdo bíblico vem de Deus. Mas a sua forma, o seu estilo literário, as palavras usadas, ela provém dos seres humanos. Então, as verdades são de Deus, porém, o método da transmissão é um método humano. Deus se utilizou desse método humano para transmitir a sua verdade. Não são as palavras milimetricamente inspiradas, mas a verdade dessas palavras que sim, entendeu? Então, nós acreditamos assim, que não são as palavras milimetricamente nas vírgulas e nos pontos, mas a verdade daquele texto, a verdade que aquele profeta quis transmitir. Então nós aceitamos a teoria ideológica, ou seja, a inspiração de pensamento, porque ela se adequa mais à inspiração, é a que tem mais lógica, entendeu? Olha que interessante que o livro diz aqui, ó, Introdução Geral à Bíblia, página 60. Olha que interessante. Não são as palavras da Bíblia que são inspiradas, mas os homens, e o texto fala isso, né? Que o foram. A inspiração não atua nas palavras do homem ou em suas expressões, mas no próprio homem. Sob influência do Espírito Santo, ele é possuído, os seus pensamentos é possuído. Então, não são as palavras milimetricamente, mas o homem sim é inspirado. Porque nós sabemos, como foi dito anteriormente, que as palavras podem mudar os sentidos de acordo com o tempo, mas é a verdade daquela perícope, daquele texto ali. Então, assim, nós acreditamos que quando Deus escolheu o homem para inspirar ali a transmissão daquela verdade, Deus não colocou de lado a sua personalidade, né? Então o livro até trata de uma maneira bem interessante que quando Deus escolhia um homem e o inspirava, a sua personalidade não era deixada de lado e nem seu estilo, sua atitude ou sua condição cultural. Eles continuavam a ser eles mesmos, tá? Embora orientados pelo Espírito de Deus. Assim funcionava a inspiração. Deus mostra a verdade, mas deixa o escritor livre para utilizar as suas próprias palavras, aquelas que ele julgam serem as melhores para expressar aquilo que Deus mostra. Então, assim, é um ponto muito interessante que a gente vê como Deus utilizou o homem na transmissão do texto. Então, quando nós vamos para 2 Timóteo,
né, 3,16, a gente percebe lá, né, aquele texto que a gente leu no início, né? Toda a Escritura foi inspirada por Deus. Então a palavra ali inspirada, né, que traduzida ali do grego theopneustos, que é literalmente soprado por Deus. Então ali a gente percebe que a inspiração, ela é algo que vem de Deus, entendeu? A inspiração, ela é algo proveniente de Deus. Então essa palavra, ela me transmite a ideia que a inspiração é como se fosse a respiração de Deus, o sopro de Deus, né, sobre o profeta, para ele transmitir as suas verdades. Até mesmo nesse texto a gente tem um problema, porque eu acredito, e o livro me dá base para isso, que a palavra inspiração não seria a melhor tradução para esse texto, uma vez que foi soprado por Deus, não inspirado, né, mas soprado. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque a inspiração, se você for pegar no sentido da inspiração, pode trazer a ideia que é algo que sai do homem e adentra em Deus, entendeu? Só que não, é ao contrário. E todavia ficou muito comum na história do texto bíblico as pessoas falarem, né, inspiração e não expiração, que seria a melhor tradução desse texto bíblico. Por isso que é importante a gente conhecer o verdadeiro conceito da palavra theopneustos, né, que foi traduzido como inspiração, mas se você for fazer um estudo legal do texto, você vai perceber que é expiração. E eu queria falar um pouquinho também dos elementos da inspiração. Né? Temos que deixar claro que existem 3 elementos básicos da inspiração. O primeiro elemento, que o livro até destaca, é a fonte de inspiração. O segundo elemento, e o livro até traz aqui de forma bem interessante, é o agente da inspiração, né? Foi o homem que Deus escolheu, um discípulo, um profeta, um mensageiro, né? Para ficar melhor a sua compreensão, um apóstolo. E o terceiro ponto é o resultado da inspiração, né? Uma proclamação falada ou uma revelação escrita da verdade que Deus quis passar a um determinado povo, a um grupo específico ali. Um outro aspecto que tem que ficar muito bem claro na questão da inspiração é o método da inspiração. Tá? Nem sempre as mensagens vieram, né, por revelações, por sonhos ou visões. Então, quando nós vamos avaliar, por exemplo, o livro de Lucas, né, o Evangelho de Lucas e o relato de Atos, Lucas ele foi o único escritor bíblico não judeu. Então, nós vamos perceber que ele nunca foi discípulo de Jesus. Lucas nunca viu Jesus, Lucas nunca conheceu Jesus pessoalmente, mas como é que ele escreveu tão precisamente o Evangelho, né? Nós sabemos que Lucas, por exemplo, no capítulo 1, de 1 a 4, ele já identifica o Evangelho como uma pesquisa feita, né, dos relatos. E é claro que o Espírito Santo, ele inspirou Lucas para fazer uma pesquisa rebuscada, né? Você vai ver que o Evangelho de Lucas foi bem escrito, foi bem detalhado, com muita precisão de data, de locais, de acontecimentos, porque ele fez uma pesquisa bem profunda sobre Cristo, né? O relato de Atos também foi feito por Lucas. Então, assim, ele não recebeu visão, ele não recebeu sonho, mas o Espírito Santo inspirou ele nessa pesquisa que ele fez. E outro detalhe que eu tenho que deixar bem claro para você, que a inspiração e a iluminação são 2 coisas totalmente diferentes, tá? Porque a inspiração, ela provém de Deus sobre o escritor, para ele poder transmitir a verdade, como foi estudado anteriormente aqui, né? E a iluminação é a ação do Espírito Santo
sobre o leitor para ele entender e compreender as verdades que outrora foram revelado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, né? E agora cabe a nós a iluminação. Então Deus, ele é um Deus que revela as suas verdades, mostra ali, é um Deus que se revela. Deus, ele inspira as pessoas para escrever aquelas verdades, e Deus ilumina, né, eu e você, para nós entendermos, para nós compreendermos. E a iluminação, ela atua em nossa mente, em nossa razão, para a gente entender e compreender o que foi escrito, né? Eu espero que você tenha gostado aí dessa rápida explicação sobre as teorias da inspiração, tá? O meu desejo em Cristo Jesus é que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente cada vez mais, para você entender as verdades bíblicas e para você estar colocando no seu coração, guardando no seu entendimento cada verdade revelada por Deus, tá? O meu desejo é que você possa compartilhar esse vídeo com seus amigos, para você estudar cada vez mais a palavra de Deus, tá? Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço a você que gentilmente você clica no gostei se você gostou do vídeo, deixa seu comentário, eu quero saber sua opinião também, tá? Se a sua opinião, deixa ali a base da sua opinião, em que está baseado, porque eu preciso entender a sua opinião, tá bom? Deixa seu comentário, segue aí também a minha fanpage no Facebook, eu compartilho um monte de coisa legal lá, tá bom? Forte abraço para você, que Jesus te abençoe e até o nosso próximo encontro.